eu trago nesta manhã está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15 e no versículo de número 9. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15 e versículo de número 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Glória a Deus. E o tema para a nossa mensagem de hoje é a dracma perdida. Glória a Deus. No capítulo 15, este capítulo que nós lemos o texto básico do Evangelho de Lucas, encontramos um conjunto de parábolas, ou seja, 3 parábolas que tratam do mesmo assunto, coisas que perdemos. Trata de resgate e da busca que empreendemos para buscar algo valioso. Jesus, ele sempre está querendo nos mostrar a importância que tem o valor de uma alma. Nós podemos ver no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, no versículo de número 36, como diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí ele continua: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, nos diz que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como ouro, como prata, não, mas nós fomos comprados pelo preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E este capítulo que lemos, ele começa um pouco ríspido, pois Jesus é criticado por se assentar à mesa com publicanos e pecadores. Nós podemos ver em Lucas, no capítulo 15, no versículo de número 2, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Nós vamos entender a necessidade de um homem ver que Jesus, ele não faz acepção de pessoas, porque o mais importante é a salvação da alma do homem. É muito difícil entender a missão de Jesus quando nós esquecemos de valorizar os requisitos que nos colocam em comunhão com Ele. Entenda bem, é muito difícil valorizar o Evangelho quando nós esquecemos de valorizar os requisitos principais que nos colocam em comunhão com Ele. Nós sabemos que Jesus, ele veio nos trazer uma mensagem revolucionária, aleluia. E ainda esta mensagem nos dias de hoje, ela coloca o homem em conflito. Observe, Jesus todo o tempo, ele tem algo maravilhoso para nos dizer. Ele se declara filho de Deus. Lá em João, no capítulo 10, no versículo 30, ele diz: olha, eu e o Pai, nós somos um. Jesus neste momento estava dando testemunho dele mesmo, porque os fariseus não acreditavam que ele era filho de Deus. Jesus pregava arrependimento de pecados. Nós podemos ver lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 32, ele diz: olha, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus nos fala também de renúncia, quando ele diz lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, ele nos diz: se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus pregava contra a hipocrisia religiosa, a hipocrisia da lei. Ele dizia lá em Mateus, no capítulo 23, no versículo 13: vós sois hipócritas. Jesus combatia a hipocrisia daqueles que renegavam a palavra, e pelas suas hipocrisias eles impediam as pessoas de reconhecerem o poder que Jesus exercia sobre o mundo espiritual. Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, nos diz: eu não vim destruir a lei, nem abrogar, mas eu vim cumprir a lei. Ele abolia agora todos os mandamentos. Jesus era, naquela época, ele fazia uma revolução. Ele dizia: olha, deixe tudo que vocês já ouviram até agora, esqueçam a lei de Moisés. E agora Jesus resumia tudo em um só mandamento, quando lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 37 ao 39, ele dizia: agora, o que vale é o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, e amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Era Jesus agora resumindo todo o protocolo que impedia o homem de chegar na presença de Deus. Jesus falava também de amor. Ninguém nunca demonstrou tanto amor quanto ele, nem mesmo os profetas. Lá em João 3,16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Jesus falava de salvação, Jesus falava de vida eterna. Lá em João capítulo 10, versículo 10, ele diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aí ele continua e diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bendito seja o nome de Jesus. E aquelas pessoas que escutavam Jesus tiveram dificuldade de entender o que ele pregava. Aleluia! E o mesmo ainda acontece com a nossa geração, que Jesus chamou de sepulcro caiados. O que significa isso? Bonito por fora, arrumadinho, mas por dentro em podridão, vivendo de aparência, não conseguem viver o evangelho original, ainda estão vivendo de costumes e ritos espirituais. Aleluia! Mas quando meditamos nos evangelhos, somos impactados pela manifestação do ministério de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E neste capítulo que lemos, encontramos 3 parábolas que Jesus relata aos fariseus e aos líderes religiosos daquela época, que eram os escribas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Na parábola da ovelha perdida, Jesus nos mostra o momento em que ele vai buscar aquela ovelha que se perdeu do rebanho, se desgarrou. Ele diz: qual dentre vós, qual é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da ovelha perdida, e achando-a, põe sobre seus ombros, e cheio de júbilo, e chegando na sua casa, convoca os amigos e vizinhos e diz para eles: olha, alegrai-vos, alegrai-vos, porque eu achei a ovelha que estava perdida.
arrependa. Eu digo-vos que assim também haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nesta parábola da ovelha perdida, Jesus mostra a maneira que ele vai buscar o pecador, a maneira que ele vai buscar aquele homem que está vivendo de qualquer maneira, que está separado de Deus, que está pecando. Jesus disse assim: olha, eu deixo 99 aqui separado e vou buscar aquela ovelha, ou seja, aquela pessoa que se perdeu. Primeiro, a parábola da ovelha perdida, Jesus nos mostra como que ele vai buscar. A segunda, a parábola do filho pródigo, Jesus não fala com muita ênfase desta parábola. Jesus começa esta parábola a contar uma história de um rapaz que pediu parte da sua herança para o seu pai, porque não queria viver de acordo com a lei daquela família. Aí ele diz: olha, porque este é meu filho que estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aleluia. Jesus nos conta uma parábola de resgate. Agora, nesta parábola, Jesus ele não foi atrás do pecador. Agora, nesta parábola do filho pródigo, Jesus nos mostra um homem que saiu de casa, que se arrependeu, que estava agora vivendo de maneira errada. A Bíblia nos diz que aquele rapaz que saiu de casa, quando ele estava numa terra longe, deu uma grande fome e ele desejou comer a comida dos porcos. Jesus ele quer nos mostrar que dentro da casa de Deus há alimento, que dentro da casa de Deus há fartura, comida, porque a palavra de Deus é o maior alimento que nós podemos ingerir. Aleluia! A Bíblia nos diz que quando aquele jovem cai em si, ele disse: quando o jornaleiro tem comida lá na casa do meu pai, e eu aqui estou perecendo, eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. A palavra de Deus está nos mostrando o arrependimento. Nesta parábola, Jesus ele nos mostra que o homem tem que se arrepender para voltar para a casa do pai. Aleluia. Aí Jesus lhes fala de outra parábola, a parábola da dracma perdida, que é a parábola do nosso texto básico que nós vamos falar nesta manhã. Jesus nos fala da alegria pelo tesouro escondido que foi achado. Jesus se refere-se à alegria da salvação. Lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 8, ele nos diz: qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, não varre a casa e busca com diligência até achar? Jesus fala do grande tesouro que é a busca pelo reino de Deus. Jesus nos incita a nós buscarmos com veemência. Jesus nos incita a nós buscarmos o reino de Deus com toda a força. Jesus nos incita a valorizar a vida espiritual, aquilo que Ele tem preparado para nós. E nós vamos observar nesta parábola a importância de buscarmos os tesouros celestiais. O que era a dracma? Era uma moeda romana, utilizada na Idade Média. Era uma moeda de prata, que valia por um dia de trabalho de um trabalhador. E essas dracmas, estas moedas, elas eram colocadas como forma de uma coroa. Sabe por quê? Era colocada essa coroa sobre a cabeça das virgens. E quando ela saía na rua com aquela coroa, ou seja, uma espécie de guirlanda,
ela estava automaticamente anunciando que ela estava separada para o noivado. E cada moeda daquela valia muita coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos observar que ele diz: olha, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, ela não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência. O texto, ele nos mostra as 3 coisas importantes: acender a candeia, varrer a casa e buscar com diligência. Bendito seja o nome de Jesus. Estas 3 coisas importantes significam 3 estágios para acharmos o que nós estamos procurando. Quando ele diz acende a candeia, ele nos fala indiretamente que aquela moeda, aonde ela caiu, estava escuro. Se precisou acender uma candeia para procurar, é porque aquela moeda caiu no local escuro, estava em trevas. Assim, o texto, ele nos transporta a entender, visando a situação do homem hoje, sem Cristo. O homem que vive em trevas, precisando sair das trevas para ir para a luz. A palavra toma esse termo para classificar o homem sem direção. O homem em trevas, ele está sem direção, ele está sem comunhão, ele está caído e destituído da glória de Deus. Ressaltando a necessidade de luz, a Bíblia nos diz que nós, quando entramos em comunhão com Deus, nós recebemos a luz. Se estamos com Ele, estamos na luz. João capítulo 8, versículo 12 nos diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bendito seja Deus. Olha o que o apóstolo João, ele escreve na sua primeira epístola, lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Glória! Bendito seja o nome de Jesus. Jesus nos mostra que para encontrarmos os tesouros do céu, necessitamos estar na luz. Aquela mulher, para procurar aquela moeda que caiu, aquela dracma, a Bíblia diz que ela acendeu a candeia. A Bíblia automaticamente está nos dizendo que nós precisamos acender a candeia para nós caminharmos, e a nossa luz é Ele, aquele que pode todas as coisas, aquele que nos direciona, aquele que nos guia, aquele das promessas celestiais que tem para as nossas vidas, Jesus. Olha o que ele diz lá no Salmo 119, no capítulo 119, versículo 105, ele diz, olha o que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha a luz, precisamos estar na luz, precisamos acender a candeia para procurar os tesouros celestiais. Outra condição que ela diz, outro estágio pelo qual aquela mulher usou para procurar aquela dracma, ela diz: olha, você tem que varrer a casa. Aquela mulher varreu a casa, significa limpeza,
Nós precisamos de limpeza em nosso coração. Isso significa que nós temos que deixar o Evangelho entrar em nossas vidas e tirar toda a imundícia do pecado. Aleluia. Olha o que diz lá em João, no capítulo 15, no versículo 3. Olha o que diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Para haver uma limpeza dentro da nossa alma, nós precisamos deixar a palavra frutificar em nossos corações. A Bíblia diz que vós já estáis limpos pela palavra. Observai as Escrituras. A Bíblia diz que nela contém a palavra de vida eterna. A Bíblia nos diz: erreis, erreis, por não conhecer a palavra. Glória! Milhares de pessoas estão errando, estão buscando Deus em lugar errado, porque não estão conhecendo a palavra. A palavra de Deus, que neste século ela está sendo esquecida por muitas pessoas. Parece que fazer o bem não fascina tanto como fazer o mal. As pessoas querem ser vistas praticando o mal, mas não querem ser vistas praticando o bem, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a viver na luz, a praticar o bem e a encontrar o caminho da salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. Jesus falava de limpeza. Quando Jesus fala de limpeza, quando aquela mulher precisou varrer para achar a dracma, Jesus disse que nós precisamos varrer o nosso coração, para deixarmos o pecado, para nós frutificarmos, para nós produzirmos frutos. Varrer a casa é deixar o velho homem, é se despojar das coisas más, é deixar a vida de pecado para trás e buscar uma vida em Cristo, agora renovado pelo Espírito de Deus. Olha o que diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Olha o que diz lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1: se ressuscitarmos com Cristo agora, buscamos as coisas que vêm do alto. Precisamos ressuscitar com Ele. Varrer a casa é ressuscitar com Ele. Precisamos valorizar nossos princípios espirituais que nos aproximam dEle. A Bíblia diz: olha, nós precisamos ressuscitar com Ele, para nós vivermos as coisas do céu, para nós vivermos agora as coisas espirituais. Glória! Aleluia! Varrer a casa é deixar o coração adornado para o Espírito Santo. Varrer a casa é deixar o coração adornado para o Espírito Santo. Você pode entender isso? Deixar o coração adornado para o Espírito Santo é se despojar das coisas que te impedem de te aproximar do teu Senhor. Seguir rituais não é seguir a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Nós precisamos estar cheios da palavra e do Espírito Santo. Olha o que diz o salmista no Salmo 119, no versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor.
Varrer a casa é adornar o coração para viver a palavra. Olha o que o salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só se pode evitar o pecado quando nós estamos com o coração cheio do Espírito Santo. Só se renuncia à prostituição quando nós estamos com o coração cheio do Espírito Santo. Só se renuncia os vícios quando nós estamos com o coração cheio do Espírito Santo, cheio da palavra. Porque a palavra nos limpa. Nós já estamos limpos pela palavra. Precisamos da palavra. Fujamos de onde estamos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E o terceiro estágio que aquela mulher usou para procurar aquela dracma: o primeiro foi acender a candeia, o segundo foi varrer a casa, e o terceiro foi procurar diligentemente aquela dracma. Buscar com diligência é buscar minuciosamente, é buscar com vigilância. Aleluia! Jesus nos diz, Jesus nos fala que devemos desejar o reino de Deus para chegarmos lá. Isso é muito forte. Atente bem o que eu vou dizer aqui, eu vou repetir. Jesus nos diz que nós, para chegarmos lá com Ele no reino do Pai, nós temos que desejá-lo. Nós só desejamos aquilo que está dentro do coração. Aleluia. Buscar com grande desejo, buscar com diligência. Bendito seja Deus. Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. O leite racional é a palavra. Olha o que Pedro, ele nos diz no capítulo 2: desejai afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o leite racional. Ele diz: o leite verdadeiro, o leite não falsificado. Ele está nos dizendo: olha, procurai diligentemente, buscai a palavra, porque é o alimento verdadeiro, não falsificado para vós. Aleluia. Bendito seja Deus. Buscar diligentemente fala da grande busca para alcançarmos o revestimento espiritual. Olha o que diz lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha o que a palavra nos diz quando Paulo escreve para o povo de Colossos. Ele diz: olha, revesti-vos agora como eleito de Deus, santos e amados. É como se ele estivesse dizendo: olha, buscai diligentemente, enchei-vos, para que vós entreis em comunhão com o Pai Celestial. Aleluia. Paulo, quando escreve aos Efésios, lá no capítulo 6, no versículo 11,
Ele sabia muito bem a necessidade desse revestimento. Ele diz: olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Maravilhoso isso. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vós possa estar, firmes contra as ciladas do diabo, que tem levado milhares de vidas para o inferno. O nosso caminho é a palavra, a nossa dracma é Jesus Cristo, que nós devemos varrer a nossa casa, nós devemos acender a candeia, nós devemos procurar diligentemente por Ele, e nesta manhã nós possamos encontrá-lo e deixar com que Ele mude a nossa vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém.